Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor. Podeis tomar os vossos assentos, por favor. Graças a Deus, é uma grande alegria retornar a esta casa, nesta noite, no culto regional de novembro. Já estamos terminando o ano, né? Já foi completamente o nosso ano de 2020. E é uma honra estar aqui, irmãos. Eu agradeço a vida do pastor Donizete por ter compartilhado aqui comigo desse culto regional de quinta-feira, toda a congregação do Miriam, pastora Cláudia, pastor Sebastião, pastora Lúcia, obrigado. Pastor Edilson, pastor da nossa congregação, co-pastor da nossa congregação do Parque Santa Rita. É uma honra, irmãos, estar aqui nesta noite. Eu vou continuar no livro de Lucas, né? Acho que Deus tem algo para nós aqui. Abra a tua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 19. Não vou me estender, irmãos, você sucinto no horário. E eu quero que você acompanhe essa leitura com toda a diligência nesta noite. Agradeço também a oportunidade me concedida aqui pelo pastor da igreja, pastor também co-pastores aqui que aqui estão presentes, pastor Bira, pastor Julião, todos os pastores aqui, pastor Gildásio, todos os pastores Jorge, nossos amados irmãos aqui também, pastor Leandro. Deus abençoe aí a vida de cada um de vocês, pastor Wade. É uma honra estar aqui, pastor, meu querido amado pastor Marcos, né? É uma honra. Eu tenho acompanhado o pastor Marcos lá no Facebook lá. Eu quero saber aonde é que ele pesca, né? Que eu vejo ele postando uns peixes lá na página do Facebook dele, e a gente vai marcar aí uma pescaria em nome de Jesus. Acharam, irmãos, o capítulo está facinho para achar o verso de número 28. Lucas capítulo 19, verso de número 28, a palavra diz assim: depois de dizer isto, Jesus foi adiante, subindo para Jerusalém. Ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, no monte chamado das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está adiante, e ao entrarem encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-o e tragam-no aqui. Se alguém perguntar, por que está desamarrando? Diga-lhe, o Senhor precisa dele. Os que tinham sido enviados foram e encontraram o animal exatamente como ele lhe tinha dito. Quando estavam desamarrando o jumentinho, os seus donos lhe perguntaram: por que vocês estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele. Levaram-no a Jesus, lançaram seus mantos sobre o jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele. Quando ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente em alta voz por todos os milagres que tinham visto, e exclamavam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu, glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: mestre, repreende os teus discípulos. Eu digo a vocês, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: se você compreendesse neste dia, sim, você também, o que traz a paz, mas agora isto está oculto aos teus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você e rodearão e cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra, você e os seus filhos, não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus concebeu. Amém. Graças a Deus. Pai, esta tua palavra, Senhor,
que vá de encontro a cada coração nesta noite e produza o resultado no qual ela é enviada sobre as nossas vidas. Queremos a Tua palavra, Senhor, e que esta palavra que arde em meu coração seja resposta para a vida deste meu irmão, desta minha irmã, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Graças a Deus. Irmãos, é uma mensagem bem lida no meio do povo de Deus. Eu estive lendo em alguns outros livros, como o livro de João, no capítulo 12, também narra esse mesmo acontecimento. Lucas também narra, e eu escolhi Lucas porque Lucas ele traz detalhes na sua narrativa. Ele vai discorrer de uma narrativa detalhista. João ele já é mais sucinto no acontecimento. Marcos também vai dizer algo sobre este acontecimento, mas eu vou tentar discorrer aqui, dentro do livro de Lucas, me reportando lá no livro de João, também, trazendo alguns pontos do livro de João, no capítulo de número 12. Queridos, é bem verdade que esse texto, ele está sendo discorrido, descortinado, no momento da celebração, ou melhor, no momento da preparação da celebração da Páscoa em Jerusalém. Jerusalém está tomada de povos de todos os lugares. Quero agradecer o Parque Santa Rita aqui, pela presença dos nossos irmãos aqui em nome de Jesus. A Jerusalém está tomada de todos os judeus que eram dispersos, da dispersão, estão indo a Jerusalém para esse grande acontecimento. Imagine só, pensa aqui comigo, vamos imaginar como está Jerusalém neste momento, neste cenário. Eu acredito que alguns, quando eram católicos, já o frequentaram, já foram lá na Aparecida do Norte, e viram, como tem povo naquele lugar. Jerusalém estava daquela mesma forma. Pessoas de todas as partes, povos ali todos esperando, se preparando para celebrar a Páscoa. E este acontecimento, ele vai discorrer neste cenário, aonde tem povos de todos os jeitos. Jerusalém está tomada de povos, entrando e saindo, pessoas levando os seus holocaustos, levando os seus sacrifícios, e Jesus está se preparando para descer em Jerusalém. E é interessante que esse texto, Lucas vai descrever que Jesus ele faz um pedido aos discípulos. Ele pede que os discípulos fossem adiante e encontrassem um jumentinho. Jesus dá os detalhes. Jesus dá todos os detalhes para os discípulos. O jumento estaria do lado de uma mãe, da sua mãe, da jumenta. Ninguém tinha montado nesse jumento. Alguém iria perguntar, quando os discípulos desamarrassem aquele jumento, o que eles estavam fazendo, e a resposta era: o mestre precisa dele. Eu quero que você pense aqui comigo nesta mensagem, o porquê que Jesus precisava daquele jumento, ou melhor, daquele jumentinho. Jesus precisava dele. Jesus queria aquele jumentinho. E os discípulos encontram da mesma forma que Jesus tinha dito, e desamarram o jumentinho, e a pessoa, o dono, o proprietário, vai dizer: por que vocês estão fazendo isso? E aí os discípulos vão dizer: o mestre precisa dele. É bem verdade, irmãos, que esta população, este povo que está em Jerusalém, estão todos ali perguntando um para o outro: olha, Jesus vai vir aqui, Jesus vai descer para Jerusalém, Jesus vai participar da festa. Está um alvoroço, pessoas querendo encontrar Jesus, enquanto do outro lado está os discípulos levando o jumentinho até Jesus. Em Jerusalém o povo está esperando Jesus, o povo está ansioso por Jesus, o povo já estava preparado, irmãos, para neste momento, quando Jesus descesse o Monte das Oliveiras, eles proclamarem Jesus Rei. Esta era a intenção do povo.
O povo queria porque queria declarar Jesus rei. É bem verdade que João vai dizer no capítulo de número 6 de João, quando Jesus ele faz o milagre da multiplicação dos 5 pães e 2 peixes, estava diante daquela multidão um rapaz, e Jesus precisou daquele rapaz com 5 pães e 2 peixes para fazer a multiplicação. E quando Jesus faz a multiplicação, no capítulo 6 de João, o povo recebe os pães e os peixes e vê o milagre que Jesus tinha feito. O povo automaticamente corre para declarar Jesus rei. Sabe o que acontece? Jesus ele sai. Ele não se permite ser declarado rei. Este mesmo povo que participou desse grande milagre, eles estavam também no capítulo 11 de João, quando Jesus ressuscita Lázaro, e o povo quando vê aquele milagre, vê Lázaro saindo para fora, ressuscitado, esta mesma multidão, ela está pronta para declarar Jesus rei. E Jesus também não aceita, ele sai e não recebe nenhum título de rei. Jesus não está descendo no capítulo 12 de João, e nesse capítulo 19 de Lucas, Jesus não está descendo para Jerusalém para ser declarado rei, irmãos. Jesus não está descendo para Jerusalém para que o povo o declare rei. Este não era o propósito de Jesus. Jesus não estava indo para Jerusalém para que o povo declarasse, olha o rei, o nosso rei. Não era esta a intenção, a intencionalidade de Jesus. Simplesmente Jesus tinha outros propósitos neste ato. E é interessante que o texto vai dizer, a epígrafe do texto vai dizer, a entrada triunfal de Jesus. Não tem nada de triunfal aqui, irmãos. Não tem nada de triunfal na descida de Jesus para Jerusalém. Jesus não está descendo para ser declarado rei, porque se ele quisesse que fosse declarado rei, ele tinha aceitado lá em João capítulo 6. Se ele quisesse ser declarado rei, ele tinha aceitado em João capítulo 11. Jesus não está descendo para ser declarado rei. Jesus ele vai montar no jumentinho. E aqui está o contraste, aqui está totalmente a diferença que faz todo o significado deste texto. É Jesus montar no jumentinho. E é por isso que o texto vai dizer, a narrativa de Lucas vai dizer, o mestre precisa dele. Porque quem naquela época poderia pensar ou poderia acreditar que um rei poderia montar em um jumento, em um animal de carga, em um animal que era tido como animal para escravo, nenhum rei, irmãos, montaria em um jumento. Nenhuma pessoa que se declarasse rei não iria montar no jumento, porque as montarias dos reis eram os melhores cavalos. E Jesus vai escolher o jumentinho. É por isso que Jesus precisa do jumentinho, porque o jumentinho aqui estava mostrando o quanto aquele povo estava enganado, estava com os olhos cobertos, estava fechado a sua mente, o seu conhecimento, porque este povo está querendo um rei que os livre do poder de Roma, um rei que possa tirar eles da escravidão de Roma. E Jesus está mostrando aqui, neste cenário, montado num jumento, que este rei não tem nada a ver com o reino aqui na terra. O reino de Jesus é um reino que muitas pessoas podem até passar por momentos difíceis, serem escravas aqui, estarem sofrendo aqui, mas o reino de Jesus, ele liberta a alma da opressão, ele liberta a alma da escravidão do mundo, do sistema do mundo, do inimigo deste mundo, e te torna uma pessoa livre para adorá-lo e bendizê-lo na altura e naquilo que ele tem determinado. É isso aqui. Esse texto ele está nessa narrativa. Jesus precisa do jumento. E é interessante, irmãos, se vocês olharem com detalhes, porque a Bíblia, esses pontos, essas linhas, essas separações dos capítulos, nos confunde alguma coisa. Nos traz alguma confusão.
E o capítulo ele vai desenrolar aqui, do versículo 28, do capítulo 19 de Lucas, versículo 28, ele vai continuar até o verso de número 44. Ele vai discorrer até o verso de número 44. E é interessante de se pensar aqui, que Jesus ele está descendo agora, montado num jumento. Os discípulos aqui vão colocar Jesus montado num jumento, vão forrar o jumento, e você não vai encontrar Jesus sendo declarado rei pelos discípulos. Jesus só vai ser declarado rei pelos discípulos quando Jesus está descendo e a multidão que está em Jerusalém está subindo ao encontro dele. João capítulo 12. A multidão que estava lá, esta multidão do capítulo 6 de João, do capítulo 11 de João, essa multidão que está lá procurando Jesus em Jerusalém, ela vai começar a subir, porque eu não sei, o texto não diz, mas o texto não fala como essas pessoas ficaram sabendo que Jesus estava descendo. Mas o texto vai dizer que eles souberam que Jesus estava descendo, e o povo vai subir, vai ir de encontro a Jesus. E esse povo que está indo de encontro a Jesus, eles já estão com ramos, já estão com as folhas, já estão com as roupas, jogando no chão e declarando: Jesus, Ele é o nosso rei, hosana nas alturas, bendito o rei que vem em nome do Senhor. Essa multidão já está declarando o rei. E quando esta multidão está indo ao encontro de Jesus, os discípulos vê e observa que a multidão está declarando Jesus rei, os discípulos vão começar a declarar também: Jesus é rei. E aí é interessante que os discípulos são contagiados pela multidão, porque Jesus em nenhum momento pediu para os discípulos declarar ele rei. Em nenhum momento Jesus falou: olha, isso aqui é para que vocês vão adiante e me declarem rei quando entrar em Jerusalém. Jesus não pediu isso, irmãos. Jesus simplesmente estava montado no jumento, os discípulos estavam puxando o jumentinho. E quando eles se deparam com o povo gritando e dizendo: Jesus é o nosso rei, rei, hosana, bendito vem em nome do Senhor, há toda aquela alegria, toda aquela festa, toda aquela celebração. Isso nos mostra o quanto Jerusalém está engrenada, enraizada pela religiosidade e pronta a declarar Jesus rei. E Jesus está descendo num contraste, mostrando para aquele povo que não tem nada a ver com aquilo que eles estão desejando. Aleluia. Meus irmãos, eu aprendo muito neste texto. Eu aprendo que Jesus muitas das vezes não vai te dar o que você deseja, porque muitas das vezes o que você deseja não está de acordo com aquilo que Ele quer para a tua vida. Então fique nesta noite com a palavra do Senhor, com aquilo que Ele determinou para a tua vida. Se não aconteceu o que você deseja, não te preocupes, não fica atormentado, não fica te preocupado, ansioso, ou até mesmo desesperado. Acredite no Senhor, Ele tem o melhor para a tua vida, Ele tem o melhor para a tua família, para a tua casa. Se apegue ao Senhor Jesus. Aleluia. O povo está lá, vamos, Jesus é rei, a festa, e o povo gritando. E Jesus, irmãos, não está nem aí com aquele alvoroço. Jesus não está nem preocupado. Sabe o que Jesus vai fazer em Jerusalém, irmãos? Chorar por Jerusalém. Jesus está indo para Jerusalém para chorar por Jerusalém. E o povo está fazendo festa, o povo está gritando, o povo está almejando. Irmão, nem todo barulho é de Deus, não. Nem todo barulho, os discípulos estão lá no barulho, estão lá todo empolgados. Ah, Jesus é rei. E alguém dos fariseus vão se incomodar com aquilo. Ah, mas o que é isso? Jesus rei, Jesus, que negócio é esse? Vão dizer: mestre, cala esse povo. Sabe o que Jesus vai dizer? Se eles se calarem, as pedras vão clamar. Sabe por que Jesus diz isso, irmãos? Porque quando as pessoas estão cegas, quando as pessoas estão querendo fazer porque querem fazer do seu jeito, não tem ninguém que pode mudar, não há como mudar este pensamento.
Jesus vai dizer, eu poderia sentar aqui e explicar o que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo com esse jumentinho, o que eu vou fazer quando eu chegar em Jerusalém. Eu poderia dar um sermão aqui, não adiantaria nada, porque eles estão clamando, dizendo, Jesus é o nosso rei. É interessante pensar nisso, irmãos, quando a gente está envolto da nossa cegueira espiritual, envolto do nosso egocentrismo, não tem nada que pode fazer com que a gente saia desse egocentrismo. Mas eu quero te dizer uma coisa, há uma grande fagulha de mudança na nossa vida, quando nós reconhecemos, aleluia, não depende de Deus o reconhecimento da forma que eu estou vivendo diante de Jesus, não depende de Deus, não depende da palavra, não depende do pregador, não depende do cântico, não depende do músico, não depende do tocador, depende de você. Se você reconhecer, se você parar para pensar em você e o que você está fazendo do Evangelho de Cristo, aí tem mudança na tua vida, aí você compreende o reino dos céus, aí você compreende o que você está fazendo aí, sentada neste banco, porque você sabe que Jesus, Ele pode mudar a tua história. Aleluias, glória a Deus. Aleluias. E Jesus vai dizer assim, se eu pedir para eles parar, as pedras vão clamar, porque eles não adiantam, não tem quem pare. Não tem quem vai parar isso. Jesus, irmãos, Ele vai aqui deixá-los na ignorância. Jesus vai deixar este povo na ignorância. Porque eles estão tão ignorantes com aquilo que está acontecendo, que Jesus vai entrar no verso aqui de número 42, no verso de número 41, ele vai dizer assim, quando se aproximou, viu a cidade, Jesus chorou sobre ela. E disse, se você compreendesse este dia. Que dia, irmãos? O dia que Jesus estava entrando ali. Se vocês compreendessem este dia, vocês não estariam fazendo festa nenhuma. Vocês não estariam declarando eu rei coisíssima nenhuma. Porque o que eu vim fazer aqui, e Jesus está falando aqui, irmãos, esse texto aqui está sendo discorrido em lágrimas. Jesus está chorando. Ele está dizendo, olha, o que eu vim fazer aqui, eu vim profetizar contra esta cidade. Eu vim trazer uma profecia que vai chegar dias, e esses dias estão às portas, que as grávidas não desejariam ter filhos. Jesus vai dizer no versículo 43, virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra vocês e rodearão e cercarão de todos os lados. Jesus está dizendo, vai chegar o dia que Roma vai tomar tudo isso aqui, vai destruir o templo, vai acabar com tudo. Eu vim profetizar contra vocês. Eu vim trazer uma palavra de advertência. Se vocês receberem o reconhecimento desta oportunidade que eu estou vos dando nesta noite, a situação pode mudar, as coisas podem acontecer diferente. Se você reconhecer que precisa de mudança na tua vida, se você reconhecer que com este culto que você está fazendo não é o culto que Jesus quer, não é o culto que Jesus veio buscar nesta noite, e se você nesta noite reconhecer isso, toda esta palavra contrária aqui, esta profecia contra esta cidade, vai ter uma mudança, mas vocês não querem isso. É isso que Jesus está dizendo. Mas vocês não querem. Vocês não querem receber a oportunidade. Vocês estão cegos no teu entendimento. Vocês estão fechados neste mundo. E é isso que Jesus, irmãos, está fazendo aqui hoje no Itaim Paulista. Ele desceu neste lugar e eu creio que Ele está aqui. E Ele está dizendo para mim e para você, mude a tua vida, mude o teu caminho, muda a tua história, muda o teu agir, porque eu desci para falar contigo nesta noite.
Não é esta alegria. Não é isso que o Jesus veio buscar. Não é isso, não é esta euforia. Não é este contágio. Nós somos muito acessíveis, irmãos, e somos muito flexíveis quando as coisas estão acontecendo e a gente acha que é coisas boas, e a gente vai buscar aquilo que é bom, e a gente fica numa leve utopia espiritual de achar que Deus está fazendo. Há pessoas que até acreditam que receber coisas, dádivas materiais, é sinal que Deus está comigo, está me abençoando. E aí ficam nesta rotina, nesta celebração, nesta festa, e não conseguem compreender. Irmãos, este ano foi o ano de Daniel. Você lembra lá dos 12 dias da campanha? Foi ano de Daniel. Deus estava falando comigo e com você nos 12 dias da campanha, que Ele visitou o Itaim Paulista, que Ele visitou a minha vida e a tua vida, e nós precisamos compreender o que Deus quer falar conosco. Chega de brincar, irmão, chega de sair correndo de um lado para o outro, chega de estar na festa. Olha, é tempo de humilhação, é tempo de quebrantamento, é tempo de entender a palavra de Jesus. Oh, la chore comandarabassui de camayashuibaia. Te amandarassui de comandarabassore manaias. Os discípulos eram para estar com Jesus, chorando com Jesus, lamentando pela cidade. Os discípulos estão todos lá no meio da festa, celebrando e jogando ramo, e gritando, Hosana, Jesus é rei, Jesus é rei. E Jesus, o mestre, está chorando e dizendo, vai haver o tempo que esta cidade vai ser destruída, então se arrependam. Oh, aleluias. Entenda, irmãos. Para de ficar cego. Para de ficar cego. Para de achar que é do teu jeito, não é do meu jeito, não é do teu jeito, é do jeito de Jesus. E Ele vai até permitir, porque eles ficam com a ignorância. Ele vai até permitir que a multidão... Jesus poderia, irmãos, ter descido do jumentinho e falado como Ele fez das outras vezes, saído de fininha. Ido embora. Mas Jesus, Ele vai permanecer montado no jumento, vai descer toda a descida do Monte das Oliveiras, vai entrar pelas portas de Jerusalém, calado, e quando Ele entra pelas portas de Jerusalém, Ele começa a chorar. Pastor Bira, é noite de quebrantamento, é noite de choro, não é noite de alegria não, irmãos, é noite de choro. Nós estamos terminando o ano, é noite de chorar, é ano de chorar, é mês de chorar, é semana para chorar, para dizer, Deus, deixa eu dar uma olhada na minha vida, deixa eu dar uma olhada no meu culto, deixa eu dar uma olhada na minha festa espiritual, o que eu estou fazendo de mim, o que eu estou fazendo do reino, o que eu estou fazendo da palavra. Oh, aleluias. Aplauda, 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 é para Jesus. Oh, aleluias. Eu estou pregando isso aqui com muito temor, irmãos. Porque começa comigo aqui, começa por aqui. Começa comigo, começa na minha casa, começa na vida dos meus filhos, na vida da minha esposa. A gente está tão empolgado com as coisas, né? A gente fica tão empolgado com as coisas acontecendo, a gente quer que aconteça mesmo, quer que seja tudo alegria, mas nem tudo é alegria não, tem momento que é choro mesmo, tem momento que a gente tem que chorar mesmo. Senhor, eu quero compreender, eu quero entender a minha vida, não é entender a vida do outro não, porque a gente está o tempo inteiro querendo entender a vida do outro e apontar a vida do outro, e a tua vida? E a tua vida? E o teu ministério, a tua casa, a tua família?
E aí a gente fica o tempo inteiro, aí se contagia, aí entra no falatório, entra em tanta coisa, e fala para lá, e fala para cá, e acha que está tudo certo. Jesus entrou aqui nesta igreja, Jesus está aqui nesta igreja, nesta região, Ele está aqui, e Ele está olhando para cada um de nós. Aleluias. Ele está olhando para cada um de nós, irmãos. Oxalá que nós dessemos ouvido, oxalá que nós pudéssemos entender mais. Isso aqui não é simplesmente livro, até que um livro bonito. Eu ganhei, irmão, esse livro aqui, ó. Bíblia, ganhei essa Bíblia no meu aniversário. Um livro tão bonito, né? A gente fala, nossa, que livro tão bonito. Vai ler, vai entender. Por que Jesus precisava daquele jumentinho, sabe por quê? Jesus está dizendo, olha, rei, não montem jumentos. Oh, vocês estão me compreendendo? Rei, não montem jumentos. Vocês estão me declarando rei? Eu não vim aqui receber a glorificação de rei. Eu vim chorar pelas almas que estão aqui em Jerusalém. Você já chorou por alguém essa semana? Você já chorou por alguém? Na oração, Jesus, eu quero essa pessoa no teu reino, eu quero ver ela liberta, eu quero ver ele transformado, eu quero ver ela mudado. Você já chorou por alguém? Aonde é a tua Jerusalém para você chorar? Aonde é a tua Jerusalém para você chorar? Para você entrar e falar, Jesus, tenha de misericórdia, salva ela, salva ele. Salva a mim, salva a minha casa, a minha família. Pare, irmãos, pare de ficar olhando para as coisas, olhe para você. Eu fiz a leitura ontem, estamos lendo lá no Parque Santa Rita, o livro de Apocalipse, e ontem nós estávamos lendo o capítulo 2 do livro de Apocalipse, e as 4 cartas do capítulo 2 do livro de Apocalipse fala para fazer a reflexão. Olha, eu conheço, Jesus está dizendo nas 4 cartas do capítulo 2, eu conheço as tuas obras, eu sei o que você tem feito, eu sei o que você está fazendo, eu sei que você não resiste o mal, ou melhor, resiste o mal, eu sei que vocês perseveram na minha palavra. Jesus está dizendo isso, ou seja, Jesus está mostrando que Ele nos conhece, e que os olhos dEle estão sobre mim e sobre você. Está olhando para nós, enquanto nós estamos olhando para o nosso lado, olhando para o outro lado, olhando para as coisas, olhando para as pessoas. E olha, irmãos, eu quero aqui finalizar esta palavra com muito temor no meu coração, dentro desse texto, e dizer para vocês: se um dia, isso aqui não é profecia não, isso aqui é conhecimento meu, Adilson, conhecimento meu, não estou profetizando não. Se um dia tiver de acontecer neste mundo uma guerra mundial, quem vai provocar essa guerra mundial vai ser os crentes. Porque o povo que gosta de guerra, o povo que não olha para si, olha só para o outro. E se um dia tiver de acontecer uma guerra mundial, vai começar pelos cristãos, pelo povo. Porque é o povo para ser contagiado, é ir para o embalo. Vai para onde Jesus está te mandando ir. Não vai para as coisas, irmão, não olha para as coisas, não vai para o que estão dizendo, vai pelo aquilo que a palavra de Cristo te diz. Pelo aquilo que esse livro está dizendo. Porque os discípulos vão ficar lá enganados lá, e vão dizer, e vão falar, e vão ficar todos entusiasmados. Vai terminar o culto, e eles não vão entender nada, irmãos. Vai terminar o culto lá da porta de Jerusalém, e eles não vão entender nada. Vai olhar para o mestre está em lágrimas, eles não estão entendendo nada. Mas como assim? Tem alguns que podem até dizer assim, né, no meu pensamento: nossa, o mestre gostou da festa, né? Está até chorando. E Jesus estava lá, oh meu Senhor, Pai, eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. E nesta noite vocês têm que saber o que você está fazendo aí.
Você tem que saber o que você está fazendo no reino dos céus. Você tem que saber o que você está fazendo com Jesus que você aceitou. É isso, irmãos. Esta é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Curve a tua cabeça. Eu quero chamar aqui o presbítero, o pastor Donizete aqui lá, para fazer o final aqui. Curve a tua cabeça, Pai, em nome de Jesus. Esta é a tua palavra, Senhor. Eu creio que o Senhor está nos alertando. Eu creio que o Senhor está tratando comigo e com a tua igreja, Senhor. Porque esta igreja foi comprada pelo teu sangue. E o Senhor quer o melhor. O Senhor não quer visitar a nossa vida e trazer esta palavra profética de destruição. O Senhor não quer isso para nós. O Senhor quer nos abençoar. O Senhor quer nos fazer grandes. O Senhor quer nos fazer servos, fazer homens e mulheres fiéis ao teu caminho, ao teu reino, aos teus princípios e à tua palavra, Senhor. E em nome de Jesus, Pai, que possamos ser este povo que possa fazer a diferença dentro desta massa cristã que estão pensando só em festa, só em oba-oba, que nós possamos fazer a diferença e estarmos sensibilizados com a tua palavra e permitir que esta palavra entre dentro de nós e traga a mudança que o Senhor prometeu que traria sobre cada um de nós. Esta água viva que jorra dentro do nosso ventre, do nosso ser,